Muito boa noite a todos vós, bem-vindos. É um privilégio podermos estar mais uma vez juntos. Eu já começo a ficar viciado, entre aspas, nestas reuniões, e quando há um domingo que eu não estou aqui convosco, eu já sinto a falta. Sabem, porque não só vós podeis ser beneficiados, e eu espero que estejam a ser, mas digo-vos de todo o meu coração que eu sou o primeiro beneficiado. Portanto, quando nós partilhamos a palavra de Deus, nós somos os primeiros beneficiados. Eu espero que este seminário que nós temos vindo aqui a ter tenha-vos ajudado ou esteja a ajudar-vos a compreender as lições deste trimestre, certo? Está a ajudar alguma coisa, sim ou não? Muito bem, ainda bem. Eu estava agora, porque é uma lição que ainda está no futuro, eu agora estava a dar aqui já tinha dado, mas sobretudo na parte de quinta-feira, que é aquela parte que vem, portanto, a falar dos eventos finais de Daniel 11. Eu já tinha dado aqui uma vista de olhos a esta lição de 19 de março, mas não tinha visto os outros dias. E então agora estive a ver, um bocadinho assim por alto, para ver que aquilo que eu vou hoje apresentar é um bocadinho diferente desta apresentação que depois os irmãos irão estudar na próxima lição que fala sobre Daniel 11, que é a lição 12. No entanto, aquilo que eu irei apresentar, digamos, foi algo que eu já descobri há muitos anos e que, para grande alegria minha, num livro de um professor de teologia da Andrews University, que é o professor Jacques Ducan. Não sei se os irmãos já ouviram falar. Aliás, foi ele que me ajudou a compreender ou a aprofundar a minha compreensão do livro de Daniel. Não só do capítulo 11, mas de todo o livro e também do livro do Apocalipse, porque ele tem dois livros publicados. Um é um comentário ao livro de Daniel, capítulo por capítulo, e um outro é um comentário ao livro de Apocalipse, também capítulo por capítulo. O professor Jacques Ducan. Pois bem, ele tem uma interpretação de Daniel 11 que para mim é absolutamente fascinante. Não é de agora. Acho que já vos contei aqui que quando eu era estudante de teologia, na disciplina que nós tivemos do livro de Daniel, o professor que tínhamos era o professor Teófilo Ferreira, que muitos de vós conhecem. Ele analisou connosco em detalhe o capítulo 1 de Daniel, depois o capítulo 2, depois o capítulo 3, depois o capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e quando chegou ao capítulo 11 ele disse: olhem, uma vez que o capítulo 11 de Daniel se presta a tantas interpretações e não há um consenso dentro da nossa igreja sobre Daniel 11, vamos passar à frente de Daniel 11 e vamos para o capítulo 12. E vou-vos dizer que eu fiquei com um nó na garganta, porque eu queria também saber o que é que Daniel 11 dizia. E não muito tempo depois, não posso precisar quanto tempo, mas foi pouco tempo, eu ia entrar na biblioteca de Colões e vejo lá no expositor, que era o hábito que a biblioteca tinha, quando chegavam novos livros, punha ali num expositor à entrada para nós, alunos, tomarmos consciência das novas obras que estavam a chegar. Então, eu ia entrar, imaginem que este era o livro, não é este, mas imaginem que este era o livro, ele estava lá exposto, e quando eu entro, olho para aquela capa e chamou-me a atenção. Pronto, fiquei logo, parei ali, peguei no livro e comecei a ver. Pronto, eu tenho o hábito, e já tinha na altura, de quando olho para um livro, a primeira coisa que eu faço é ver a data da publicação, para ver se é recente ou se é antigo. Vi que era recente, muito recente, tinha acabado de ser publicado. Isto estávamos no ano de 1993, ok? Portanto, já lá vão 27 anos. Depois, outra coisa que eu gosto de ver é o editor. E quando fui ver o editor, é Edition Vie Santé, que é o nome da casa publicadora adventista em França. E disse, bom, este é um dos nossos. E depois fui ver o sumário, não é? E vi que o livro tinha 12 capítulos e era exatamente um capítulo do livro para cada capítulo do livro de Daniel. E eu disse, uau, isto é um comentário a todo o livro de Daniel. E então fui confirmar e era mesmo. E depois onde é que vocês acham que a minha... Capítulo 11. Eu fui para o capítulo 11 e comecei a devorar aquilo, a ler. E li assim por alto, mas depois eu comprei o livro e então estudei mais a fundo e vou-vos dizer, foi amor à primeira vista. Ou seja, eu fiquei de tal forma encantado com a interpretação que o professor Jacques Ducan faz do capítulo 11, estávamos em 1993. E desde 1993, façam as contas, irmãos, já se passaram 27 anos e eu não mudei na compreensão que eu tenho do livro do capítulo 11 de Daniel. Portanto, aquilo que eu irei apresentar, eu até tenho um PowerPoint que vou partilhar convosco. Já preparei este PowerPoint há muitos anos atrás, já o apresentei várias vezes,
Eu agora reduzi um bocadinho mais, portanto abreviei um bocadinho mais, mas é essencialmente isto que nós iremos apresentar. No entanto, deixem-me ler convosco, não vamos ler todo o capítulo, ou seja, hoje vai ser um bocadinho diferente do que habitualmente fazemos, mas eu quero ler pelo menos os primeiros 4 versículos, está bem? Daniel 11 e vamos ler os versículos 1 a 4. Daniel 11, Daniel capítulo 11 e versículos 1 a 4. Porquê? Porque estes primeiros 4 versículos são de muito fácil interpretação. E deixem-me dizer-vos que sobre estes 4 primeiros versículos não há praticamente divergência de opinião, ok? Deixem-me dizer-vos também que aquilo que eu irei apresentar é hoje a interpretação que é mais comumente aceita dentro da nossa igreja. Mas não é a única, existem outras. Por exemplo, e reparem, já lá iremos, ok? Vamos ler então os primeiros 4 versículos, portanto, Daniel capítulo 11, a partir do versículo 1, lemos o seguinte. Mas eu, é Daniel a falar, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Lembram-se em que capítulo é que nós viemos ler este versículo, lembram-se? Estávamos no capítulo 6, a analisar o capítulo 6, e lembram-se de nós termos visto, quando analisámos o capítulo 6 de Daniel, que o rei Dario tinha uma grande amizade por Daniel. Por isso é que o quis salvar a todo o custo da cova dos leões. E claro, os inimigos de Daniel, fizeram pressão, para que o rei não libertasse Daniel, para que Daniel pudesse ir mesmo para a cova dos leões, porque eles queriam a destruição de Daniel. E lembram-se de eu vos ter dito que uma das razões, se não a principal razão, porque o rei Dario era muito amigo de Daniel, é porque, como diz aqui, no primeiro ano de Dario, o Medo me levantei para o fortalecer e animar. Ou seja, Daniel já tinha ajudado, já tinha animado, já tinha fortalecido o rei Dario. E certamente que isso tocou o coração de Dario. E Dario ficou com uma grande amizade, com um grande respeito, com uma grande admiração por Daniel. E quando viu Daniel em perigo, ele fez o que ele podia fazer e que estava ao seu alcance fazer para ver se libertava Daniel. Não conseguiu. Mas vocês sabem que ele não dormiu aquela noite toda. E logo no outro dia de manhã ele foi lá para ver se Daniel estava vivo. Felizmente estava. E então ele, revoltado com aquilo que os inimigos de Daniel tinham feito, o que é que ele fez então? Determinou que fossem eles que agora fossem para lá. E lembram-se de eu vos ter dito que provavelmente um dos argumentos que os inimigos de Daniel avançaram ao verem que Daniel saiu de lá ileso é que provavelmente os leões não tinham fome. E o rei disse, ok, vamos experimentar se eles têm fome ou não. Vocês vão para lá. Não, rei. Pois. Bom, cá está. Eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora, eu te declararei a verdade. E agora reparem, temos aqui o mesmo anjo que já tinha aparecido a Daniel no capítulo 10. Já agora, dizer que os capítulos 10, 11 e 12 formam uma unidade literária. Ou seja, é como se fosse uma sequência. Embora, reparem, no capítulo 10 nós temos acontecimentos que até são posteriores àqueles relatados aqui no capítulo 11. Diz assim, agora eu te declararei a verdade, eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. Reparem, o rei Dario, que é mencionado no versículo 1, é um rei persa. E o anjo agora está a dizer, ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. E o quarto será acumulado de grandes riquezas, já iremos ver que rei seguramente foi este, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Olhem aqui, 2 reinos que nós já identificámos em capítulos anteriores, são aqui mencionados pelo nome. O reino da Pérsia, ou o Império Medo-Persa, e também o reino da Grécia. Ok? Então, estamos aqui na presença de impérios que nós já vimos aonde? Já vimos, vamos lá recapitular, vimos no capítulo 2, vimos no capítulo 7 e também vimos no capítulo 8, verdade ou não? Recordam-se? No capítulo 2, o Império Medo-Persa era representado por que parte da estátua? Pelo peito e pelos braços de prata, certo? A Grécia é representada pelo ventre de bronze, ok? No capítulo 7, o terceiro animal, ou seja, o leopardo alado, ou seja, com asas, representava o reino da Grécia. Depois aquele animal muito estranho, muito esquisito, muito forte, dominador, que Daniel nem conseguiu arranjar um nome para descrever aquela besta, mas que muitos identificam como sendo um dragão, representava o Império Romano, ok? Depois, no capítulo 8, nós temos o carneiro, que representava
Desculpem, eu no 7 falei do terceiro e do quarto. Não, o segundo era o urso, portanto, que estava mais para um lado do que para o outro. Portanto, lembram-se que eu devo ter dito que havia uma coligação de reinos e que um reino era mais forte do que o outro. Daí o urso estar de lado, ok? Depois o terceiro animal é que representava o reino da Grécia, o leopardo alado. No capítulo 8 nós temos o reino da Medo-Pérsia a ser representado por um carneiro e o reino da Grécia a ser representado por um bode. Recordam-se disso? Creio que me escapou, tinha isso em mente para vos dizer, mas depois escapou-me dizer, mas já estudámos na lição da Escola Sabatina desta semana, que a razão mais do que provável para que no capítulo 8 de Daniel apareçam dois animais que não têm nada a ver com os animais, por exemplo, mencionados em Daniel 7. Reparem, em Daniel 7, que animais é que foram apresentados em visão a Daniel? Animais híbridos. É o mínimo que podemos dizer. Animais espantosos, terríveis, que não existem no mundo natural. Okay? Mas os animais que surgem no capítulo 8, o carneiro e o bode, são animais perfeitamente normais. Okay? Pois bem, eu creio que me esqueci de referir que esses animais que aparecem no capítulo 8, o carneiro e o bode, não estão lá seguramente por acaso. Ou seja, havia uma intenção do autor, ou podemos dizer Deus, não é? Que revelou essa visão a Daniel, de relacionar o conteúdo daquela visão do capítulo 8, que é a zona, aquela grande visão, com algo muito importante. É que a única parte na Escritura onde os animais, o carneiro e o bode, aparecem juntos é no capítulo 16 do livro do Levítico, nomeadamente nos sacrifícios que se realizavam no santuário no dia das expiações. Ok? E como o capítulo 8 tem muito a ver com o santuário, porque vai terminar, digamos, no auge de que é a purificação do santuário, então esses animais estão a reforçar, portanto, a ideia de que, portanto, tudo aponta para o santuário no capítulo 8. Ok? Lembram-se disso? Mas o facto de que o capítulo 8, Daniel recebe a visão no capítulo 8, quando ainda está em poder, ou está no poder, o Império de Babilónia. Mas já o Império de Babilónia não é mencionado. O autor, por exemplo, da lição da Escola Sabatina, repare, ele também, eu ponho na pele dele e eu digo assim, coitado deste homem, como é que ele consegue, em tão pouco espaço, pôr tanta informação? Se me pedissem para escrever um livro sobre o livro de Daniel, a minha grande luta seria o que é que eu ia escolher para meter aqui. De modo que compreendo que o autor não tenha conseguido pôr aqui toda a informação. Mas ele colocou aqui que provavelmente, e isso também é verdade, que o reino de Babilónia não é mencionado no capítulo 8 porque já estava em declínio. É um facto. Isso é incontestável. Mas uma outra razão pela qual o reino de Babilónia não aparece mencionado no capítulo 8, sabem porquê? Porque exatamente o tempo de contagem da tal grande profecia cronológica que está no capítulo 8 de Daniel, nomeadamente no versículo 14, iria ter o seu início de contagem não no Império de Babilónia, mas no Império Medo-Persa. E essa é a razão por que tudo começa no capítulo 8 com o Império Medo-Persa. Nada está por acaso na Bíblia. É isto que me fascina no estudo das Escrituras. É um puzzle perfeito. É como a matemática. Tudo bate certo, tudo se encaixa perfeitamente. Ok? Então, aqui no capítulo 11, que é o que estamos a analisar, mais uma vez, estamos aqui na presença de impérios que nós já conhecemos de capítulos anteriores. Daí que estes primeiros versículos não custem nada, portanto, a serem interpretados. Versículo 3. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Já vamos depois ver mais em detalhe, que eu tenho ali no PowerPoint. Mas no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Isto é a linguagem de Daniel 8. Qual foi o reino que tinha, o animal que tinha um chifre grande, quebrou-se esse chifre e depois surgiram 4 no lugar dele. Estamos a falar, portanto, do bode, do capítulo 8 de Daniel. O primeiro chifre, o chifre grande, representava o reino de que Alexandre era o monarca, Alexandre Magno, Alexandre o Grande, e depois ele morreu e o reino da Grécia foi dividido em 4 partes, lideradas pelos seus 4 generais. Portanto, é a mesma linguagem aqui de Daniel 8. E depois diz assim, mas não para a sua posteridade, nem tão pouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passado a outros fora de seus descendentes. Se é outros fora de seus descendentes, quer dizer que o reino da Grécia vai terminar. Ora, qual é o reino que sucede à Grécia? É Roma.
Então, a partir do versículo 5, nós entramos no período de Roma. Ok? Então, os primeiros 4 versículos é um sumário muito curto do Império Medo-Persa e do Império Grego e já nos abre o caminho para a vinda do Império Romano. Muito bem. Com isto em mente, vamos ver então o que eu tenho aqui. Ora bem, eu vou-vos começar por mostrar a estrutura literária de Daniel 11. Muito interessante. Reparem, há uma introdução no versículo 1, que é aquela em que Daniel diz que ajudou Dario. Depois, fala aqui do conflito entre persas e gregos, nos versículos 2 e 4. Depois, a grande parte de todo o capítulo 11 de Daniel, que é o corpo, digamos, de todo o capítulo 11, é os versículos 5 a 39, e aqui fala num conflito norte-sul, vamos ver isso em detalhe. E finalmente, e esta expressão tempo do fim, que eu pus aqui entre aspas, é uma expressão que aparece no versículo 40, e temos a última parte dos versículos 40 a 45, e isto é o livro de Daniel. Ou seja, podemos dizer que aqui está, digamos assim, grosso modo, a estrutura literária de todo o capítulo 11 de Daniel. Agora vamos ver um bocadinho mais em pormenor. Pois bem, aqui na introdução é feita a referência, como vimos, ao primeiro ano de Dario Medo. Depois, neste conflito perso-grego, reparem, aparecem aqui mencionados, como lemos já, 3 reis persas que se seguem. O trimensário, por acaso, refere-se ao nome desses reis. Depois os irmãos tomarão atenção a isso, mas para mim é um detalhe de só menos importância. Depois, o 4º rei rico que aparece aqui e que luta contra a Grécia, sem dúvida alguma, vai ser Artaxerxes, e aqui há dados até históricos que mostram que este rei Artaxerxes foi um rei muito rico, muito poderoso. E reparem, vocês aqui talvez poderão pensar, pastor, mas isto aqui parece que ia dizer o contrário. Então, aqui os persas é que lutam contra a Grécia? Não é a Grécia que vai lutar antes contra a Medo-Persa e ganhar? Pois bem, sim, a Grécia o Império Grego vai finalmente levar a melhor sobre o Império Medo-Persa. Mas não se esqueçam que isto é tudo uma dinâmica, não é? E antes do Império Grego levar a melhor sobre o Império Medo-Persa, o Império Medo-Persa tentou lutar para sobreviver, porque estava já a sentir a ameaça dos gregos. Então foi o que aconteceu. Este rei rico, ele fez tudo por tudo para ver se conseguia, portanto, lutar contra a Grécia. Só que, repara, Artaxerxes é persa. Okay? E este rei persa, ele tentou fazer tudo para que os gregos não levassem a melhor sobre os medo-persas. Pois bem, não conseguiu. E finalmente os gregos conseguem levar a melhor sobre os medo-persas. Ok, depois fala aqui num rei poderoso, e este rei poderoso, agora já estamos no período do reino da Grécia, é sem dúvida Alexandre Magno. Depois o seu reino divide-se em 4, como eu já há bocadinho referi. Depois, aqui no conflito norte-sul, aqui é que nós temos uma estrutura muitíssimo interessante. E aqui é que eu vejo a sabedoria do professor Jacques Ducan em ver que nós temos, reparem, o trimensário segue um bocadinho mais uma análise mais historicista, ou seja, tenta ver, o que também faz sentido. E atenção, eu não rejeito esta abordagem que o trimensário faz, porque o trimensário mostra que depois do Império Grego ter caído, ou seja, vai mostrar ainda uma fase em que a Grécia dominou, depois quando Roma pagã entra em cena, Roma papal, e reparem, tudo isso é a mesma sequência que nós vimos em Daniel 2, em Daniel 7, em Daniel 8, mas eu creio que há aqui também algo muito importante que não põe necessariamente em causa a outra abordagem, mas quanto a mim a reforça e a amplia e ajuda-nos a ter uma visão mais ampla sobre o cerne do capítulo 11 de Daniel. E agora reparem nesta estrutura, porque isto é facto. Reparem, nos versículos 5 a 8 temos aqui, não vou ler, temos o sul, peço desculpa. Reparem, temos o sul a atacar o norte. Um rei do sul, chamado Rei do Sul, que ataca o Rei do Norte. Reparem, logo nos versículos a seguir, vejam a sequência, ok? 5 a 8. Depois, 9 e 10, agora é o norte que ataca o sul. Então, o rei do sul ataca o rei do norte. Depois, o rei do norte ataca o rei do sul. A seguir, olhem aqui, versículos 11 e 12, o sul ataca o norte. E agora, versículos 13 a 25a, o norte ataca o sul. E depois, 25b, 27, o sul ataca o norte. E finalmente, já consegue adivinhar, o norte ataca o sul. O que é que nós vemos aqui?
nós vemos aqui uma sequência em que há aqui, portanto, uma alternância perfeita. Olhem aqui, o sul ataca ao norte, depois o norte ataca ao sul. Depois é outra vez o sul que ataca ao norte, depois é o norte que ataca ao sul. Depois o sul ataca... Reparem, sul, norte, sul, norte, sul, norte. A sequência, a alternância é perfeita. Mas, reparem, aqui nós temos esta sequência, que eu pus aqui ABC, é o sul, norte, sul. E que é, digamos, como que a parte, o negativo desta outra sequência que vem aqui, que agora, antes era sul, norte, sul, agora é norte, sul, norte. Ou seja, é como se fosse, digamos, sabem aquele princípio da simetria. É como se A1, B1, C1 fosse simétrico, e é mesmo, à parte ABC. Estamos a falar, portanto, da estrutura literária, da estrutura do texto. E quando nós olhamos para isto, a gente vê, será que na história isto foi assim tão certinho? Fosse, ora um a dominar o outro, ora o outro a dominar este. Isto é certinho demais, quer dizer, isto aqui, olhamos para aqui e parece quase a mesma coisa, quer dizer, isto é certinho demais. Não acham isso? Pois bem, não se esqueçam do que eu estou aqui a enfatizar, porque mais à frente vai ser importante. Depois, chegamos ao tempo do fim e agora o que é que acontece? O sul ataca ao norte. Olhem como é que acabou aqui. Ui, agora não consigo ir atrás, não faz mal. Portanto, o sul ataca ao norte e agora reparem, o norte ataca ao sul, parece mais do mesmo. A partir daqui é que a coisa vai ser diferente. Agora reparem, o norte ataca ao sul e agora o que é que nós deveríamos esperar? O sul a atacar o norte, não é? Mas não, é outra vez o norte a atacar o sul. Já estamos no tempo do fim, ok? Vejam a sequência, versículo 40, 40a, 40b, 41, 42, 43, ou seja, a sequência é esta. Estão a ver? E finalmente, agora temos aqui uma coisa que esta é espantosa mesmo. O sul a aliar-se ao norte e como resultado desta aliança do... Reparem, durante séculos, podemos dizer, este rei do norte e o rei do sul andaram sempre, desculpem a expressão, à batatada um com o outro. E chegam ao fim da história e unem-se. Fazem uma aliança, fazem uma coligação, mas fazem essa coligação, aparentemente, com um objetivo em vista. Qual é esse objetivo? É lutar contra o glorioso Monte Santo. Não esqueçam isto. E, finalmente, como é que termina o capítulo 11 de Daniel? Com a vitória do Altíssimo e o fim do Norte. E quando diz aqui fim do Norte, subentende-se fim também do Sul, porque o Sul agora aqui está aliado ao Norte. Portanto, ao destruir o Norte, destrói igualmente o Sul, porque os dois formam agora uma coligação. Faz lembrar a coligação dos Medes e dos Persas. Ok? Muito bem. Então, com isto em mente, vamos então agora ver um bocadinho mais em detalhe aquilo que o capítulo 11 de Daniel nos diz. O anjo Gabriel retoma a história no seu início. Ele volta atrás, ao primeiro ano de Dario. Olha aqui, ele volta atrás. Lembra-se de eu vos ter dito que no capítulo 10, são acontecimentos posteriores àquilo que aconteceu, àquilo que é revelado a Daniel no capítulo 11. Então, ele volta atrás ao primeiro ano de Dario Medo, que é com este Dario que se inicia, portanto, o reinado do Império Medo-Persa, o momento em que Daniel tinha recebido a revelação do ponto de partida da linha profética, do capítulo 9. Ok? E como se fosse por acaso, o primeiro rei sobre o qual a profecia se demora numa pausa significativa é precisamente o persa Artaxerxes, o mesmo que marcou o ponto de partida das 70 semanas e das 2.300 tardes e manhãs. Ou seja, mais uma vez, não é por acaso. O texto ali dá uma certa ênfase a este rei, como que para dizer, atenção a este rei, porque este rei é importante. Porque é que ele seria importante? Porque ele iria determinar algo muito importante. Iria dar o pontapé de saída para a contagem dos tempos proféticos, quer da profecia das 70 semanas de Daniel 9, quer da profecia de Daniel 8:14. Mais, eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, foi o que nós lemos em Daniel 11:2, e o quarto, que se supõe ser Artaxerxes, será acumulado, já vamos ver porquê, será acumulado de grandes riquezas mais do que todos. Então aqui a própria profecia indicava que este quarto rei seria acumulado de grandes riquezas. Mais uma vez, estamos aqui a usar os nomes de reis, mas não se esqueçam que não é só dos reis que estamos a falar, mas dos reinos sobre os quais eles eram os monarcas. Ok? Muito bem. E tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Agora, um comentário.
Olhem aqui, esta interpretação, é isto que o professor Jacques Ducan diz, esta interpretação não é somente corroborada pela tradição judaica, mas é igualmente confirmada pela história. Tal como o retrato profético afirma, Artaxerxes, este aqui, reparem, este nome não aparece em Daniel 11.2, só diz lá o quarto, subentendido o quarto rei. Agora, estamos a dizer que é Artaxerxes porque, de facto, Artaxerxes distinguiu-se como um soberano de uma riqueza considerável. Isto não é apenas a história que o confirma, mas a própria tradição judaica. Não há grandes dúvidas de que este rei que é mencionado aqui em Daniel 11.2 é Artaxerxes. Artaxerxes, que é mencionado no livro de Esdras, lembram-se, nomeadamente no capítulo 7, e que emite um decreto, e esse decreto permite finalmente que se possa fazer a reconstrução do santuário em Jerusalém. Ok? Após Artaxerxes, o rei ao qual o anjo Gabriel fez alusão é ainda mais fácil de reconhecer. A linguagem do anjo nos versículos 3 e 4 é a mesma de Daniel 8.8. Já vos disse há bocadinho, vamos ver. Reparem, Daniel 8.8, olhem o que diz lá Daniel 8.8. O bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Querem ver agora a linguagem de Daniel 11? Olhem aqui. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge, o que é que significa? No auge do seu poderio, o seu reino será quebrado, olhem aqui, o verbo é o mesmo, e repartido para os 4 ventos do céu. Para os 4 ventos do céu. Linguagem idêntica, sim ou não? Pois bem, qual foi este rei que, ao ser quebrado, o reino dele foi dividido em 4 reinos? Pois bem, Alexandre Magno. Então, como diz aqui, é, portanto, ainda mais fácil de reconhecer. Trata-se, por conseguinte, do mesmo rei Alexandre Magno, cujo reino, com efeito, foi repartido, após a sua morte, entre os seus generais, para os 4 ventos do céu. Ou seja, para os 4 pontos cardeais. Ok? Estamos aqui na presença da etapa do reino da Grécia, já conhecida dos capítulos 2, 7 e 8 do mesmo livro de Daniel. Alguma dificuldade até aqui? Nenhuma. O reino de Babilónia foi de 605 a 539 a.C. Estamos a falar no calendário de Cristo. O reino da Medo-Pérsia começou em 539 e vai até 331. Então o ano 457 inscreve-se em que período? No período de domínio do Império Medo-Persa. Compreende? Porque vai de 539 a 331. De 331 até 168 é o período de domínio do Império Grego. E de 168 a.C. até 476 d.C. é o tempo de domínio do Império Romano. Depois de 476 dá-se a queda do Império Romano do Ocidente, recordam-se, isto é só recordar. Depois, em 538, consolida-se o poder da Ponta Pequena, que vai durar 1260 anos até 1798, e, entretanto, durante esse período, em 1453, cai o Império Romano do Oriente, que tinha a sua capital em Constantinopla. Portanto, não sei se ajudou a pôr um bocadinho em perspectiva os tempos. Portanto, quando falamos da data de 457, reparem, aquilo que eu disse há bocadinho, porquê que o capítulo 8 começa com o Império Medo-Persa e não com o Império de Babilónia, se Daniel recebe essa visão ainda no tempo do Império de Babilónia? É como que para dizer ao leitor, olha, fixem-se no Império Medo-Persa, porque é no tempo do Império Medo-Persa que vai começar a contagem do tempo profético, que começou em 457, que é o tempo em que o Império Medo-Persa estava a dominar. Está claro? Estamos outra vez dentro da história? Muito bem. A etapa seguinte vem, tal como já tinha acontecido no capítulo 8, superficialmente referida. Olhem aqui. Porque o seu reino, que reino? O reino dos 4 generais sucessores de Alexandre será arrancado, e lembram-se de eu ter dado ênfase a isso, e passará a outros, mas a outros fora dos seus descendentes. Ora, se é fora dos seus descendentes, quer dizer que não é mais do Império Grego. Porque se fosse dos descendentes, então aí era uma continuidade do Império Grego. Mas como passa o domínio a outros fora dos seus descendentes, quer dizer que aqui temos o quê? Temos agora aqui uma mudança, não vamos dizer de dinastia, não é? Mas temos aqui uma mudança de reino. Que mudança é que nós temos? À luz do que aprendemos nos capítulos 2, 7 e 8, qual é o império que sucede ao Império Grego? É romano, exatamente. Fica fácil descobrir isso, ok?
O reino passa, portanto, a um outro poder que vem após as 4 divisões do período helenístico ou grego. Este novo poder não se pode referir a nenhum outro senão a Roma. Está claro? Alguma dificuldade até aqui? Nenhuma. Certo? Mais uma vez, isto é matéria de escola primária. Está bom? Ok? Ok. Eu vou-vos dizer, se vocês têm acompanhado bem aqui o nosso estudo do livro de Daniel, vocês são especialistas em Daniel a partir de agora, podem ter a certeza. Agora é só começar a ensinar aos outros. Ok? Muito bem, agora vamos à parte central do capítulo 11. E a parte central do capítulo 11 é este tal conflito Norte-Sul. O que é este conflito em que o rei do Norte vai lutar contra o rei do Sul, depois é o rei do Sul que luta contra o rei do Norte? Pois bem, a história que se segue no capítulo 11 de Daniel situa-se cronologicamente falando após o Império Romano. Querem ver? Olhem aqui. O período coberto pelo conflito relatado em Daniel 11, 5 a 45 é o mesmo que é coberto pela ponta pequena de Daniel 7 e 8 e pelos pés de Daniel 2. Vamos ver. Esta relação torna-se particularmente evidente pelo paralelismo entre os capítulos 8 e 11 de Daniel. Vamos lá ver então outro paralelismo. Tínhamos visto aqui um paralelismo entre os capítulos 2 e 7, depois entre os capítulos 7 e 8, agora vai ser entre 8 e 11. Ok? Vamos lá ver. Então, olha, no capítulo 8, vamos pôr em paralelo, no capítulo 8 temos uma menção à Pérsia, ao Império Medo-Persa, logo nos primeiros versículos, 3 e 4, certo? No capítulo 11, no capítulo 8. No capítulo 11, no versículo 2, temos então a referência à Pérsia. No capítulo 8, a seguir à Pérsia, que é representada pelo carneiro, recordam-se, vem o bode, e esse bode representa a Grécia. Pois bem, no capítulo 11 temos lá a Grécia mencionada nos versículos 3 e 4. Depois, no capítulo 8, nós temos Roma assim, falada assim de forma muito sucinta. Estão a ver? E esse período de Roma é representado pela ponta pequena, mas essa ponta pequena tem 2 fases. Tem uma fase em que ela se expande na horizontal e tem outra fase em que ela se expande na vertical. Lembram-se? E vimos na lição da semana passada. Ok? Pois bem, os eruditos pensam que esta fase da ponta pequena que corresponde à expansão horizontal é Roma na sua fase pagã. Ao passo que quando Roma passa a querer lutar contra o próprio Deus, aí que estamos claramente na fase de Roma papal. Ok? Então temos aqui no capítulo 8 Roma mencionada, no capítulo 11 também temos Roma mencionada. É aqueles que é a seguir aos seus descendentes. Agora, no capítulo 8 nós temos então depois de Roma a ponta pequena. Atenção que esta ponta pequena já se refere, reparem, Roma vem, por isso é que está ali entre parênteses, vem subentendida, ok? Depois a ponta pequena é mencionada claramente. No capítulo 11 nós temos o conflito Norte-Sul. E finalmente no capítulo 8 nós temos o tempo do fim mencionado e no capítulo 11 temos o tempo do fim. Olhando para este paralelismo, olhem aqui. Pérsia, Pérsia, Grécia, Grécia, Roma, Roma, tempo do fim, ponta pequena, conflito Norte-Sul. Então o que é que isto nos leva a concluir? Que este conflito Norte-Sul cobre o mesmo período da história da ponta pequena. Isto para mim não há volta a dar. Isto para mim é claríssimo. Ok? Então é importante que se diga que o rei do Norte, tal como descrito no capítulo 11 de Daniel, apresenta importantes pontos em comum com o poder representado pela ponta pequena. Agora vou-vos mostrar aqui alguns paralelismos, ok? Este PowerPoint, uma vez que eu tinha, eu trouxe porque ajuda, em vez de estarmos aqui a perder tempo a ver as passagens, vocês ficam com esta ideia. Já agora, todos aqueles que quiserem este PowerPoint, eu dou. Portanto, estejam à vontade. Portanto, Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai. Portanto, eu recebi de graça dou. Mesma coisa, ok? Mas, olhem aqui, o rei do Norte tem um comportamento agressivo e usurpador para com Deus. Isto vem mencionado nos versículos 36 e 37. Mais, a ponta pequena eleva-se até atingir o exército dos céus, até ao príncipe do exército contra o príncipe dos príncipes. Há aqui semelhanças entre o rei do Norte e a ponta pequena, sim ou não? Claramente. Mais, o rei do Norte profana o santuário e o sacrifício diário. Isto está no capítulo 11, versículo 31. A ponta pequena deita abaixo o santuário e o sacrifício diário. Igualzinho, mesma linguagem. Reparem, porquê é que estamos a enfatizar esta semelhança de linguagem? Para mostrar que Daniel 11 não está a falar de uma coisa que o leitor do livro de Daniel não percebeu até aquele momento, está a falar de coisas que já vinham mencionadas atrás.
Ainda uma irmã na igreja de Canelas neste sábado disse uma coisa, estava a passar a lição em geral e passou até muito bem, e ela disse uma coisa, ela é educadora de infância e ela diz, eu sei quando eu educo as crianças, muitas vezes nós temos que repetir. Pois bem, nós que somos crianças espirituais muitas vezes, é necessário que a mesma verdade muitas vezes seja repetida e repetida e repetida, que é para ver se fica lá. E é o que o livro de Daniel faz. Daniel 2 apresenta uma sequência de eventos e de reinos. Depois Daniel 7 volta a dizer a mesma coisa. Acrescentando, é verdade, mais um dado, e de grande relevância, que é o juízo no céu. Depois Daniel 8 volta a repetir a mesma sequência, mas agora falando da purificação do santuário e fazendo o leitor perceber que a purificação do santuário é nada mais, nada menos do que o julgamento no céu. Isso ficou claro também da lição desta semana que passou, ok? E agora Daniel 11 vai repetir tudo outra vez. Mas agora com mais detalhes. Que é para ver se a coisa fica mesmo cá encaixada. Tá bem? Então, reparem, quando nós vemos isto, tudo espremido do livro de Daniel não é assim tão difícil de entender. Apenas se repete. Ou seja, não está a dizer nada de novo, é apenas uma repetição com um objetivo pedagógico para que o povo de Deus entenda qual é a mensagem que Deus está a querer transmitir. Está bem? Mais características comuns entre a Ponta Pequena e o Rei do Norte. O Rei do Norte penetra na Terra Gloriosa, ou no glorioso Monte Santo, versículos 16, 41, 45, é a expressão simbólica designando a Palestina e será contra a Santa Aliança. Por exemplo, nestes textos aqui, já agora podemos ver estes textos, tá bom? Venham ver comigo. Ezequiel 26, Ezequiel capítulo 20 e versículo 6. Vou ler numa versão que diz assim: naquele dia levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles. Reparem, levantei a minha mão para eles para quem? Para o meu povo, para os tirar da terra do Egito para uma terra, que terra? A terra que mana leite e mel, diz aqui, que tinha previsto para eles a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. É a glória de todas as terras. Há outras versões que dizem que é a terra gloriosa. Então, que terra gloriosa é esta? É aquela para onde Deus levou o seu povo. Então, a referência à terra gloriosa, ou glorioso Monte Santo, é, portanto, uma expressão que se refere à terra onde o povo de Deus iria viver, o povo de Deus do passado, nomeadamente o povo de Israel. Outra, no versículo 15 deste mesmo capítulo 20 de Ezequiel, Ezequiel 20, 15. E contudo eu levantei a minha mão para eles no deserto, para os não deixar entrar na terra que lhes tinha dado. Houve uma altura em que o Senhor impediu, por causa da desobediência deles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Podíamos dizer também é a terra gloriosa. Reparem, porquê que era uma terra gloriosa? Por duas razões. Porque aí a presença de Deus se manifestava, através da Shekinah no santuário, e porque era a habitação do povo de Deus. É isso que fazia da terra de Israel ser uma terra gloriosa, nada mais do que isso. Ok? Muito bem. Claro que era também uma terra fértil, daí esta expressão mana leite e mel. Já agora, para falar desta expressão, uma vez uma irmã veio-me dizer uma coisa e disse assim: ó pastor, no céu nós vamos beber leite? E eu disse: olha, boa pergunta, nunca tinha pensado nisso. E ela disse assim, e eu perguntei, mas porquê que a irmã diz isso? É que como a terra de Israel é um tipo da terra, da nova terra onde o povo de Deus irá, e diz que a terra de Israel é uma terra que manda leite e mel, então será que no céu também há leite? Eu disse, olha, nunca tinha pensado nisso. É claro que eu creio que não podemos inferir daqui essa conclusão, mas no entanto não deixa de ser interessante, portanto, esta referência aqui ao leite e ao mel. Bom, já agora, só aqui um pormenor. Irmãos, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu sou vegetariano há quase 30 anos. Eu tornei-me vegetariano, ou melhor, ovo-lacto-vegetariano em 1990. Mas mais recentemente tornei-me vegetariano total. Portanto, neste momento não consumo nem leite, nem qualquer produto derivado do leite, ok? Portanto, estou à vontade para falar isso. No entanto, eu tenho que reconhecer uma coisa, porque eu já, às vezes, isto é só um parênteses, desculpem-me eu fazer aqui este parênteses, porque às vezes eu tenho ouvido alguns irmãos dizer coisas que não têm base bíblica. E se nós somos o povo do livro, nós devemos ser muito rigorosos quanto a isso. Na Bíblia, o leite é considerado um alimento. Por exemplo, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, o leite é considerado um alimento. Portanto, eu já ouvi certos argumentos que para mim não são argumentos válidos,
Reparem, um dos argumentos mais válidos é aquele que a Ellen White utiliza quando ela diz que chegará o momento em que até é bom nós deixarmos de parte o leite e todos os alimentos de origem animal por causa da poluição. Mas nos tempos bíblicos e na Bíblia, o leite é considerado um alimento. Portanto, aquele argumento que diz que o leite é só para os bezerros, para mim não pega. Eu não aceito, e por uma razão muito simples, é que a Bíblia fala... Reparem, eu vou-vos dar um exemplo, no Novo Testamento, que é o texto que agora me vem à memória. Em 1 de Coríntios, no capítulo 9, deixem-me só confirmar, mas creio que é aí, 1 de Coríntios, capítulo 9, 9, 7... Exatamente, é isso mesmo. Muito obrigado. Diz assim: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Por outras palavras, Paulo está aqui a fazer uma pergunta meramente retórica para fazer-nos pensar, como quem diz, ninguém vai à guerra à sua própria custa. Repara, todos os militares que são, portanto, incorporados num exército, portanto, o reino ou o Estado que está por trás desse exército é que faculta tudo. Então, reparem, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? E agora reparem na última pergunta que ele faz aqui no versículo 7. Ou quem apascenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? E não se alimenta do leite do rebanho. Então, Paulo, ao usar aqui esta palavra não se alimenta, está a considerar o leite do rebanho como sendo um alimento. E há um outro texto, que agora não me recordo, em Provérbios, que fala do leite como um alimento. Portanto, esse argumento de que o leite é só para os bezerros e não é para as pessoas, não pega. Para mim não pega. Reparem, e volto a dizer, estou à vontade a falar porque neste momento não consumo mais leite. Portanto, temos que ser corretos e temos que apresentar as coisas sob a sua verdadeira luz. Não é usar argumentos que são extra-bíblicos e que não têm nenhuma base bíblica e, pior, vão contra a Bíblia. Porque se a Bíblia diz que o leite é um alimento, então o leite é um alimento, ponto final, não há discussão. Venha quem vier, nem que venha o maior doutor em biologia ou em nutrição do mundo dizer o contrário. Se a Bíblia diz, está dito. Portanto, o leite é um alimento. Agora, o leite não deve ser consumido ou deve ser deixado pelo povo no tempo do fim, não é porque não é um alimento, é porque esse alimento está cada vez mais poluído. É por isso só, nada mais. Ok? Portanto, ponhamos os pontos nos is e digamos a verdade. Ok? Volto a dizer, eu sinto-me com a autoridade moral para dizer isto porque, como vos disse, não estou a consumir mais leite e os produtos, mas temos de ser corretos nos argumentos que usamos, ok? Muito bem. Vamos voltar então aqui. Estamos a ver então que, portanto, esta expressão glorioso Monte Santo representa, portanto, a Palestina, ok? Mais. A ponta pequena torna-se muito forte para com a terra gloriosa e destruirá o povo santo. Isto no capítulo 8. E são só exemplos. Como o próprio nome indica, o rei do norte é originário do norte e já tínhamos visto que a ponta pequena do capítulo 8 de Daniel é originária do norte. Como é que nós descobrimos isso? Porque ela faz conquistas para o sul e para o oeste e para o leste. Então, de onde é que ela vem se faz conquistas nestas direções? Só pode vir do norte. Ok? Finalmente, o rei do norte chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra, e o mesmo é dito da ponta pequena, será quebrada sem esforço de mãos humanas. Concluindo, em resumo, o rei do norte e a ponta pequena, olhem, apresentam os mesmos traços de caráter, têm o mesmo comportamento, provêm da mesma direção, conhecem o mesmo destino trágico e cobrem o mesmo período de tempo, desde a queda do Império Romano até ao tempo do fim. Conclusão lógica que se impõe. A ponta pequena e o rei do norte são o mesmo poder. Olhem aqui. O que se poderá concluir? Que o rei do norte e a ponta pequena representam o mesmo poder. E que poder é esse? A saber, a Igreja nas suas pretensões em ter atributos divinos e os seus compromissos políticos. Deixem-me dizer-vos claramente uma coisa. E aquilo que eu quero dizer é o seguinte. Não há também grande discussão entre os adventistas do sétimo dia hoje, digo bem hoje, porque no passado houve uma interpretação do pastor Uriah Smith que não é mais aceite e com todas as razões e mais algumas para não ser aceite. Eu outro dia descobri no Facebook um irmão do Brasil a defender com unhas e dentes essa posição defendida pelo pastor Uriah Smith. Repare, o pastor Uriah Smith foi um grande homem de Deus, um grande pioneiro da nossa igreja, mas já agora vou revelar algo que eu descobri ao ler um livro que li aqui há uns anos atrás.
em que o pastor Uriah Smith e o pastor Tiago White tiveram divergências entre eles. Não foram divergências pessoais, foram divergências de interpretação da profecia. Eles dos dois davam-se muito bem, mas apesar de serem amigos, de serem colegas de trabalho, de ministério, eles tinham divergências de opinião. E reparem, deixa-me aqui fazer um outro parênteses para dizer o seguinte. Uma das coisas que me preocupa às vezes é que, às vezes parece que dentro da nossa igreja há alguns que querem impor um tipo de pensamento único e que todos têm que pensar por aquele pensamento e não pode haver divergência de opiniões. Nós olhamos, por exemplo, para as páginas do Novo Testamento e olhamos para a igreja cristã primitiva, que é considerada e bem como uma igreja modelo, e nós vemos nessa igreja modelo até ministros discutirem entre eles. Lembram-se o que é que aconteceu com Paulo e Silas? Discutiram tanto um com o outro que até se separaram. Está lá escrito, está ou não está? E porquê é que eles se separaram? Porque tinham divergências. E que divergências? Quanto à maneira de atuar no ministério. Porque um queria levar João Marcos com ele e Paulo disse, não senhora, não vai connosco. Oh, Paulo, anda lá, vamos... Não vai, já disse, não vai. Estou a tentar imaginar como é que foi a discussão entre eles. E porquê que Paulo dizia que João Marcos não devia ir com ele? Porque já tinha ido uma vez com eles e ele foi medricas, teve medo quando viu as dificuldades e foi-se embora. E Paulo disse, foste medricas, agora não vens connosco. E Paulo bateu ali o pé. E o Silas deve ter também batido o pé e de tal forma se zangaram que foi cada um para o seu lado. E Deus desta discussão tirou uma bênção, porque em vez de uma equipa missionária criaram-se duas. Irmãos, Deus também hoje pode tirar bênçãos, mesmo que haja divergências entre nós. Ou seja, nem sempre, às vezes as divergências podem ser muito negativas, é um facto. Mas nem sempre as divergências podem ser negativas, às vezes até podem ser positivas. Portanto, Tiago White e Uriah Smith tiveram divergências de interpretação. Hoje, a maior parte dos teólogos dentro da nossa igreja reconhece que o pastor Tiago White tinha razão e Uriah Smith não tinha. Agora, isso diminui o valor que o Uriah Smith tinha? Não. Reparem, quantos reformadores protestantes no seu tempo não estavam enganados em relação a alguns pontos de doutrina? Estavam. Isso diminuiu a sua credibilidade como homens de Deus? Não diminuiu. De modo, isto para dizer o quê? Se hoje vocês veem, por exemplo, reparem, eu, para ser sincero, eu tenho que dizer, nem sempre eu estou também em total sintonia com alguns dos meus colegas. Mas isso significa que eu tenho legitimidade para os diminuir ou eles a mim? Não. Devemos saber coexistir ou conviver pacificamente uns com os outros, mesmo que às vezes possamos ter diferenças de opinião. Fiz-me entender, sim ou não? E a esse propósito, gosto muito, mas gosto mesmo muito de um conceito do apóstolo Paulo, que eu permito-me e quero ler convosco, está em Filipenses, no capítulo 3, Filipenses, capítulo 3, e aqui o apóstolo Paulo dá um conceito que para mim é um conceito muito, muito, muito sábio. Filipenses capítulo 3, versículos 15 e 16. Diz assim: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Já repararam que Paulo aqui, já agora deixem-me ver que eu nunca vi aqui nesta versão, que aqui tenho também, normalmente uso esta aqui, portanto 3.15, que diz assim, portanto, pelo que todos, quando já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira. Já repararam que Paulo está aqui a falar de pessoas perfeitas, e que apesar de perfeitos, pensam de forma diferente ou se sentem de forma diferente. Irmãos, isto é possível dentro de uma igreja. E nós temos que ter elasticidade mental o suficiente para compreender, reparem, essas divergências às vezes podem ser em pontos mínimos, não é em pontos fundamentais, porque nesses pontos fundamentais aí aplica-se a Amós 3.3, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Reparem, em divergências profundas, fundamentais, pois bem, aí é impossível. Agora, em coisas de detalhe, aí temos que ter algum estofo para, enfim, acomodar as diferentes opiniões que possam haver. E vou-vos dizer, dentre os teólogos, é raro encontrar dois teólogos que às vezes estão os dois de acordo um com o outro em tudo. Há sempre divergências de opinião. Mas, reparem, no meio de todas essas divergências é possível encontrar algo que é
que é sólido, que nos une, e aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos divide. Ora bem, muito bem. Então reparem, estava eu a dizer, com isto eu fiz este desvio, que não há praticamente divergência hoje quanto a reconhecer que o Rei do Norte, mencionado aqui, refere-se, portanto, ao papado. Não há. Já agora, qual era a interpretação que o pastor Uriah Smith dava sobre o Rei do Norte? Dizia que era a Turquia. Estão a ver quão diferente era? E nós hoje olhamos e dizemos assim, a Turquia. Quer dizer, é verdade que o atual presidente da Turquia tem ideias megalómanas e quer tornar a Turquia uma grande nação, mas acham que a Turquia tem algum peso profético nos acontecimentos de hoje? Sejamos lógicos, não tem. Portanto, essa é uma interpretação que Uriah Smith avançou no seu tempo, mas que está completamente descartada. Portanto, não faz sentido. E reparem, com todas estas comparações aqui, os irmãos puderam ver que o Rei do Norte tem as características da Ponta Pequena, e a Ponta Pequena não há dúvida, é o papado. Okay? Logo, o Rei do Norte é o papado igualmente. Okay? A história do conflito norte-sul relatada no capítulo 11 de Daniel é a mesma que é relatada no capítulo 8. Resta-nos apenas compreender o significado deste conflito e a sua eventual aplicação na história. Muito bem. Já agora, deixem-me dizer-vos também que a maior divergência de opinião hoje que existe sobre este capítulo 11 não tem a ver nem com os primeiros 4 versículos, aí é unânime, praticamente, e essa posição é unânime entre teólogos adventistas e mesmo protestantes e católicos. Estão lá os nomes dos reinos. Depois, entre nós não há divergências hoje quanto ao Rei do Norte. Onde existem as divergências é quanto ao Rei do Sul. Mas, por isso quando este trimensário saiu, por isso é que eu vos disse, fui logo ver a quinta-feira, 19 de março. Porque eu queria ver qual era a posição que, enfim, esta de certo modo é uma posição oficial da Igreja. Que posição é que é defendida no trimensário quanto ao Rei do Sul? Pois bem, é a mesma que eu vos vou apresentar hoje, ou que irei apresentar dentro de instantes. Vamos continuar. Então, a partir do versículo 5, o relato desenvolve-se em 6 secções, seguindo um paralelismo que coloca em evidência uma relação simétrica entre as 3 primeiras partes e as 3 seguintes. Já vimos isso. Mais, os ataques do norte e do sul descrevem um movimento alternado. Ora ataca um, ora ataca outro. Parece um ping-pong. Estão a ver? Sempre alternado. Vejamos novamente o quadro inicial, muito rapidamente. O sul ataca ao norte, o norte ataca ao sul, o sul ataca ao norte, o norte ataca ao sul, o sul ataca ao norte, o norte ataca ao sul. Este caráter, agora repare, aqui é que eu acho que está, digamos, o ponto-chave de sabedoria nesta interpretação. O professor Jacques Ducamp olhou para este texto e diz assim, não, há aqui muita regularidade e simetria a mais. Então, com tanta regularidade e com tanta simetria, isto deveria precaver-nos contra uma estrita interpretação histórica do texto bíblico. Ou seja, o que é que ele diz? Não, isto para ser tão certinho, isto não pode ser interpretado literalmente, tem que ser interpretado de forma simbólica. Porque isto é regularidade a mais. Isto na história nunca aconteceu desta forma. Portanto, há aqui uma linguagem simbólica. E se é uma linguagem simbólica que aqui está, tem que ser interpretada de forma simbólica. Ou seja, temos que perceber o valor ou o significado dos símbolos. Dos símbolos, quais símbolos? O símbolo do conflito norte-sul, o símbolo do norte, o símbolo do sul. É o que iremos ver agora. A estrutura literária do texto apela, diz ele, professor Jacques Ducamp, por conseguinte, para uma interpretação simbólica e não literal. Para mim, aqui está a força desta interpretação. Eu também vejo que ali o conflito norte-sul, vou-vos dizer, aqui o trimensário tenta dar uma interpretação literal a grande parte desta parte histórica de Daniel 11. Volto a dizer, há aqui pontos comuns. Uma interpretação não se opõe à outra, mas há aqui pontos comuns. Mas eu prefiro ainda esta. Okay? E esta diz assim, vamos ver. A expressão norte-sul é uma expressão estilística utilizada na Bíblia num sentido simbólico para exprimir a ideia de totalidade do espaço terrestre. Reparem, quando se diz o norte e o sul abarca, reparem, quando nós dizemos, olha, vai desde o polo norte ao polo sul, abarca tudo, o planeta inteiro. Olhem aqui este texto. Teus são os céus, tu a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul, tu os criaste. Quando lemos aqui o norte e o sul, tu os criaste, o que é que fica claro
da leitura deste texto. O norte e o sul abarca o mundo inteiro. Mais. A minha espada sairá da bainha contra todo o vivente, desde o sul até ao norte. Quer dizer que vai tudo a eito. Mais. Além disso, na tradição bíblica, a referência ao norte, assim como a referência ao sul, está carregada de um sentido espiritual preciso. Querem ver? Os profetas viam o mal e as ameaças de perigo surgirem do norte. Uiva ao porta, grita ao cidade, isto é um texto de Isaías, tu, ó Filístia, toda treme, porque do norte vem fumaça. O que é que esta fumaça quer dizer? Destruição. E ninguém há que se afaste das fileiras. Disse-me o Senhor, do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Já agora, de onde é que vinha este mal? Este mal aqui referido pelos profetas Isaías e Jeremias. Vinha de Babilónia. Agora pensem nisto. Eu não podia ter posto aqui um mapa. Olhem para mim. Imaginem a nação de Judá aqui, ok? Aqui é o mar Mediterrâneo, certo? Aqui está a nação de Judá. Babilónia, em termos de mapa, fica aqui. E vocês dizem, então, mas como é que Babilónia, estando aqui na posição sudeste, é referida como estando a norte? E que o mal vem do norte. Sabem porquê? Porque para vir de Babilónia até Judá, podia-se fazer esta linha direta. Só que esta linha direta tem que atravessar o deserto da Arábia. Isso era um percurso muito difícil, por ser deserto. Então o que é que os babilónios faziam? Eles seguiam para noroeste pela chamada rota do crescente fértil, iam até aqui ao norte, até Arã, onde Abraão foi, e depois de Arã é que desciam para sul, para a terra de Judá. Então de onde é que eles apareciam na terra de Judá? Apareciam do norte. Daí serem referidos como vindo do norte. Estão a entender? É por isso. Portanto, não confundam as coisas. Mais, o habitante de Israel sabia que os exércitos babilónios vinham do norte, como acabei de vos referir. Daí que na mentalidade judaica, Babilónia, o poder usurpador de Deus, tenha sido rapidamente associado ao norte. Para o judeu, quando se falava do norte, ele imediatamente pensava em Babilónia. Porque as 3 invasões que Nabucodonosor fez, todas vieram pelo norte. Ok? É verdade que esta simbologia encontrava no Antigo Médio Oriente um terreno favorável, uma vez que, segundo a mitologia cananeia, era no norte que residia o deus Baal. Ainda mais isto. Ou seja, os judeus ouviam os pagãos dizer que era no norte, que era a residência do deus Baal. Então, repare, cada vez que um judeu ouvia falar no norte, ele ficava como um gato com os pelos em pé. Estão a ver? Portanto, o norte tinha sempre uma referência negativa para o judeu. Portanto, a referência ao norte, que ela significasse o reino de Babilónia ou o deus Baal, estava carregada de um sentido religioso e de pretensão ao divino na mentalidade do hebreu de outros tempos. O profeta Isaías exprimiu bem toda esta associação de ideias no seu motejo contra o rei da Babilónia. E vocês conhecem muito bem este texto, que foi contra o rei de Babilónia, mas que no fundo é contra Satanás. Olhem aqui. Tu dizias no teu coração, quem é que está aqui a falar? Satanás, Lúcifer. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Aonde? Onde é que ele queria ficar assentado? Nas extremidades do norte. Reparem, acham que isto faz algum sentido? Reparem bem, olhem para um globo terrestre. Onde é que está o Polo Norte? Está no topo. Onde é que está o Polo Sul? Está cá em baixo, certo? Então, nas extremidades do norte quer dizer que é mesmo lá no topo. O que é que isto significa? Que Satanás queria ficar no topo da liderança. Ou seja, queria ficar no lugar do próprio Deus. Estão a ver aqui este espírito de arrogância, de querer ficar no lugar de Deus. Portanto, é associado às extremidades do norte, porque o norte está em cima. Ainda hoje. Não mudou nada nestes séculos. O norte está em cima. Reparem, até podia ficar o sul em cima e o norte. Mas não, é assim que se estabeleceu e ainda hoje se estabelece. O norte está em cima e o sul está em baixo. Ok? Portanto, quando a gente diz, por exemplo, vai para Lisboa, a gente não diz, olha, vou para cima, para Lisboa. Não, é para baixo. Quem está em Lisboa é que diz, olha, vou para cima, para o norte. Estão a ver? É isso, é a mesma linguagem, ok? Agora, por outro lado, o sul simboliza na tradição bíblica o poder humano sem Deus. Como é que podemos afirmar isto? Olhem aqui. A referência ao sul é associada ao país do Egito. Agora reparem, Judá ficava aqui e sabe onde é que ficava? O Egito ficava aqui mais ou menos. Ou seja, tinha que ir para sul, para ir para o Egito. Então, para o judeu, o norte estava associado a Babilónia, o sul estava associado ao Egito.
o reino da Babilónia tinha uma mentalidade. Qual era essa mentalidade? De querer estar no lugar de Deus. Era um poder religioso, mas um poder religioso que procurava usurpar a posição de Deus. Ao passo que o Egito era caracterizado por qual mentalidade? Olhem aqui. E o Egito faz lembrar as asserções orgulhosas de negação de Deus feitas por Faraó. Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Êxodo 5:2. Sabem qual é o comentário que Ellen White faz a esta pergunta que Faraó fez? Ela diz assim, literalmente, no grande conflito, ela fala isto quando fala da Revolução Francesa e diz assim, esta pergunta que Faraó fez, isto é ateísmo, diz ela. Ellen White, ok? Então reparem, o que é que nós estamos a ver aqui? Ora, conflito norte-sul, lembram-se, significa o espaço total da Terra. Então que ideia que o conflito norte-sul dá? De um conflito global, à escala global. Não é um conflito regional, nem local, é um conflito global. E esse conflito, embora possa ter os seus, digamos, os seus intervenientes específicos no passado, à medida que a história vai passando, sabem que contornos é que este conflito norte-sul assumiu? Um confronto de ideologias, sendo que uma ideologia é a ideologia de Babilónia, que é um poder religioso, mas que quer estar no lugar de Deus, ao passo que a ideologia do Egito é uma ideologia ateia, uma mentalidade que nega a existência de Deus. E amigos, hoje nós podemos ver que o grande conflito hoje ideológico nas nossas sociedades é este conflito. Por um lado, indivíduos que são religiosos, que acreditam em Deus, que defendem alguns dos princípios morais até de Deus, mas não defendem todos, assim como Babilónia não defende todos. E por outro lado temos os esquerdistas, os secularistas, etc., que são ateus e, portanto, se Deus não existe, não há princípios morais divinos. A lógica é muito simples. Só que é uma lógica errada porque está baseada numa premissa falsa de que Deus não existe. Estão a entender? Reparem, e já vou explicar um bocadinho mais se tiver tempo à frente. Muito bem. Agora, por conseguinte, os profetas interpretam toda a tentativa de aliança com o Egito como uma expressão da confiança na força humana e por isso mesmo como uma negação de Deus. Olhem para este texto do Isaías. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se distribuem em cavalos, que confiam em carros porque são muitos e em cavaleiros porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel nem buscam ao Senhor, pois os egípcios são quê? São homens e não deuses, os seus cavalos carne e não espírito. Sabem porque é que Isaías fez esta chamada de atenção? Claro, inspirado por Deus. Porque aqui o povo de Judá estava a sofrer a ameaça de Babilónia. E sabe o que é que alguns judeus estavam a querer fazer? Ir a correr ao Egito à procura de apoio do Egito contra a Babilónia. E Deus manda uma mensagem para o profeta a dizer, não vão ao Egito buscar apoio. Se vocês querem apoio, vão buscá-lo a mim. Irmãos, isto tem uma aplicação fortíssima nos nossos dias. Nós hoje, alguns adventistas, atrevo-me a dizer isto, perante a ameaça de Babilónia, que é real, sabem onde é que eles procuram ir buscar apoio? Ao Egito de hoje. Já iremos ver quem é o Egito de hoje. Não façam isso. Da mesma forma que alguns, às vezes, perante a ameaça do Egito, procuram ir buscar apoio à Babilónia. Não façam isso igualmente. Ou seja, nós hoje somos o Israel espiritual e nem nos devemos aliar ao Egito de hoje, nem à Babilónia de hoje. Quem são o Egito e a Babilónia de hoje? Vocês agora vão perceber isto muito claramente. Referência Norte-Sul. Concluindo, assim como o Norte encerra a ideia de um movimento religioso, repare, religioso entre aspas, que é uma religiosidade falsa, que pretende arrogar-se o direito de ser igual a Deus, é o espírito de Lúcifer. Babilónia tem o espírito de Lúcifer, quer a Babilónia histórica do tempo de Daniel, quer a Babilónia mística de hoje, quer estar no lugar de Deus. O papado não é uma tentativa arrogante de querer estar no lugar de Deus. O Papa não se acha que é o representante de Deus na Terra. O que é isso? Não o espírito de Lúcifer, o espírito de Babilónia. É isso. Então reparem, assim como o Norte encerra a ideia de um movimento religioso que pretende arrogar-se do direito de ser igual a Deus, assim o Sul encerra a ideia de um movimento humano que nega Deus e que se apoia nele próprio. Nega Deus e que se apoia nele próprio, ou seja, apoia-se no ser humano apenas. Temos aqui o humanismo. E deste humanismo sai tanta coisa. Já iremos ver.
Então, no norte, por exemplo, nós temos este poder eclesiástico que se ergueu até ao ponto de querer representar Deus sobre a terra, com tudo o que isso implica de abuso, usurpação e enganos. Não há dúvidas, já vos disse, não há diferenças de interpretação quanto ao rei do norte, é o papado, católico ou romano, na sua tentativa de usurpar o poder divino e querer mandar sobre tudo e todos. Okay? Agora, os movimentos filosóficos, o Sul, o que é o Sul? Movimentos filosóficos e políticos que quiseram negar a existência de Deus para recorrerem apenas à política e à razão humana. E sabem o que é que resultou daqui? Olhem aqui. Exemplo do poder do Norte, o poder da Igreja manifestado durante séculos consecutivos. Mais uma vez, não há dúvida. Agora, exemplos do poder do Sul. Temos vários. Olhem aqui. A perseguição dos imperadores romanos pagãos. Tinha uma mentalidade ateia. Mais, temos aqui, por exemplo, o ataque intelectual neoplatónico, que teve uma influência devastadora sobre a teologia cristã, nomeadamente ao introduzir a ideia da imortalidade da alma, etc, etc. Não vou agora entrar por aí, que só isso daria pano para mangas. Depois, as correntes humanistas do Renascimento. Já vos falei do humanismo. O que é o humanismo? É uma ideologia que se centra no ser humano. Portanto, o ser humano é o centro de tudo. Portanto, Deus não existe. Então, se Deus não existe, nós homens é que nos temos de desembrulhar nesta vida. Então, só podemos contar sobre nós mesmos. Isto é humanismo. Reparem, não tem nada a ver com o cristianismo. Porquê? Porque a nossa filosofia, enfim, assim deve ser, é que nós, quando vivemos problemas, quando temos dificuldades, não nos apoiamos nós próprios, nos apoiamos em quem? Em Deus. Mas como os humanistas não acreditam em Deus, claro, não vão apoiar-se em alguém em que eles não acreditam. Então, apoiam-se neles próprios. Mas a Bíblia não diz maldito o homem confia no homem? Reparem, o movimento do Norte, a ideologia do Norte é má, porque tenta estar no lugar de Deus, é arrogante, é orgulhosa, etc. Mas olhem que esta aqui também, eu às vezes estou-me dizendo na brincadeira, venha ao diabo e escolha. Isto não tem ponta para onde se pegue, nem uma nem outra. Depois temos a Revolução Francesa. E vou-vos dizer uma coisa, a Revolução Francesa foi um expoente máximo da mentalidade do Rei do Sul. E sabem uma coisa, isto tem sido um estudo que eu tenho efetuado nos últimos anos e que me levou a compreender que os grandes movimentos ideológicos, a grande onda de secularismo que invadiu as sociedades ocidentais tem a sua origem aqui na Revolução Francesa. Já agora, a Revolução Francesa foi uma revolução que negou Deus. E a partir da Revolução Francesa vieram movimentos como, e agora vou-vos identificar. Olhem, surgiu o evolucionismo. O que é o evolucionismo? O evolucionismo é uma ideologia, digo bem, ideologia não é uma ciência, é uma ideologia que tenta explicar a origem do universo, do sistema solar, do planeta Terra, dos seres vivos, quer sejam as plantas, os animais e do próprio ser humano, pondo Deus de parte. Isto é o evolucionismo. Porque a Bíblia diz que há um Deus Criador que criou todas as coisas. Os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há. Mas como o ateu não acredita em Deus, como é que ele vai explicar o mundo e os seres vivos e o ser humano e o universo? Ele não pode recorrer a Deus porque ele não acredita em Deus, então tem que encontrar uma explicação alternativa. Surgiu o evolucionismo. E o evolucionismo, na sua essência, é ateísmo. É ateísmo puro. Aliás, qualquer evolucionista, digamos, dos 7 costados, digamos assim, ele, quando lhe falam em Deus, ele até fica com os cabelos em pé. Não se lhe fala de Deus. O evolucionismo, é um fruto que surgiu da Revolução Francesa. Outro fruto, comunismo. O que é o comunismo? Foi a tentativa de gerir as sociedades não recorrendo a normas divinas. Mais uma vez, a lógica interna é grande. Porquê? Se Deus não existe isso de lei moral dada por Deus. Eles ridicularizam a ideia de que houve um Deus que deu a Moisés no Monte Sinai uma lei moral. Porque Deus não existe. Então, as leis morais, segundo a interpretação que os comunistas dão à história, e vou-vos dizer, o comunismo é uma religião. Amigos, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu tenho um primo na minha família que ele é comunista da ponta dos cabelos até às unhas dos pés. Eu já tive várias discussões com ele, vou-vos dizer, aí é que eu tomei consciência mais profundo como é que é esta ideologia. Esta ideologia é uma religião autêntica, mas uma religião que, portanto, dissemina o ateísmo. Então, reparem,
Eles dizem que as leis morais que os cristãos dizem serem emanadas de Deus são construções da sociedade. Se são construções da sociedade, então, no passado, uma determinada sociedade idealizou essas leis, mas essas leis idealizadas numa sociedade do passado podem não ser necessariamente boas para a sociedade de hoje. Então, há que reinventar as leis. E por isso é que não se aceita que o casamento, por exemplo, seja só uma união entre um homem e uma mulher. Porque que não há de ser entre dois homens e entre duas mulheres? Não há nenhuma lei divina, porque Deus não existe. Logo, essa ideia de que o casamento é só um homem e uma mulher, isso tem que ser deitado por terra. Temos que reinventar novas leis. É essa a lógica que os faz funcionar. Estão a perceber? Mas toda a organização da sociedade é organizada sem pensar em Deus. Mas sabe uma coisa? Isto aqui é mesmo diabólico. Reparem, na Bíblia nós vemos que há um grande conflito entre a força, entre o bem e o mal, entre a verdade e o erro, entre a justiça e a injustiça. E nós sabemos quem é que encarna o bem, que é Deus, e quem encarna o mal, que é Satanás, certo? Pois bem, a ideologia comunista é uma contrafação deste conflito. E sabe onde é que eles puseram o conflito? O conflito entre classes. E aí tem o conflito entre os ricos e os pobres. E os ricos são os maus e os pobres são os bons. Então, se os pobres são os bons, há que roubar aos ricos para dar aos pobres. Tem aí, por exemplo, a ideia da distribuição, das reformas agrárias e tudo mais. Já perceberam a lógica? Mas há um mandamento que diz, não roubarás, não furtarás. E aquilo que a ideologia comunista é roubar aos ricos para dar aos pobres. Eu pergunto, mas há ricos que são desonestos? Claro que há. Mas olha que também há pobres desonestos. Não, mas na ideologia comunista todos os pobres são bons e todos os ricos são maus. Isto. Mais, querem mais? Outro fruto da Revolução Francesa, a psicologia e a psiquiatria. Sabem quando surgiu? Façam uma busca na internet e ponham assim, Associação Americana de Psiquiatria. E vão ver que a Associação Americana de Psiquiatria tem um símbolo e nesse símbolo está uma data, que é a data do início ou da fundação dessa associação. Sabem qual é a data que lá aparece? 1844. Sabem o que é psicologia e psiquiatria? Quando a pessoa não está bem porque se afasta de Deus ou viola os seus princípios, essa pessoa mentalmente não está bem. Agora, antigamente os cristãos, quando viam alguém que não estava bem, reparem, um exemplo, Marcos 5, a cura do endemoninhado gadareno. Conhece essa história? Como é que aquele homem estava antes de ser curado por Jesus? Feria-se com pedras e andava nos sepulcros. Era um louco, autêntico. Depois de Jesus o ter curado, o que é que lá diz? Que o povo o encontrou assentado, vestido em perfeito juízo. E eu pergunto, o que é que fez que um homem tão louco, de repente passasse a ser um homem que estava em perfeito juízo? A cura que Jesus operou, e a cura que Jesus operou na prática fez o quê? Libertou de demónios. Então eram os demónios que estavam a trazer as perturbações mentais. Foi assim que durante séculos os cristãos interpretaram os problemas mentais. Mas agora veio uma mentalidade secular ateísta e diz, não, senhor, isso não há Deus, logo não há Deus, não há diabo, então as perturbações mentais têm que ser obrigatoriamente compreendidas num paradigma naturalista. E, portanto, se há um paradigma apenas naturalista, não há ideia de Deus, não há ideia do diabo, então os desarranjos mentais são fruto de problemas neuroquímicos e de falta de substâncias neurotransmissoras e, portanto, dá-se um medicamento para compensar isso. Estão a ver? Ou então fazem-se terapias para... Irmãos, isto é puro ateísmo. E aqui eu estou um bocado à vontade a falar porque eu estudei durante 4 anos numa faculdade de Psicologia. E não foi logo que eu descobri, levou muito tempo a descobrir, mas a pouco e pouco eu fui descobrindo que a psicologia é uma ciência de origem diabólica. Sem tirar nem pôr. Mas toda esta ideologia de género, os movimentos feministas, tudo é de inspiração da Revolução Francesa. Sabe o que é que o feminismo tenta fazer? Alterar ou igualar as funções entre homem e mulher. Deus, no início, deu determinadas funções ao homem e determinadas funções à mulher. Por exemplo, a maternidade, ninguém pode negar isso. A maternidade foi dada à mulher, não ao homem. Pois bem, vem esta ideologia e diz, não, é tudo igual. É tudo igual. Qual é o objetivo
do Rei do Sul, da mentalidade do Rei do Sul, é deitar por terra os princípios, as normas e as leis criados por Deus. É uma religião que tenta anular a religião cristã e os princípios judaico-cristãos. Essa é a grande conclusão a que eu já cheguei. Nós, como Israel espiritual de hoje, não nos podemos aliar nem à Babilónia, nem ao Egito. Temos de ser neutros, ou seja, neutros, isto é, temos que pertencer ao Senhor. Exatamente. E não é só política, é ideologia. Porque mais perigoso do que a política é a ideologia que sustenta a política. Não sei se estão a... Reparem, às vezes já algumas pessoas me criticaram de eu, quando falo destas coisas, estar a falar em política. Eu não te falo em política. Eu vou-vos dizer uma coisa, eu detesto política. Eu não voto há 30 anos que eu não voto em ninguém. Portanto, não me acusem de ser político, porque eu sou tudo menos político. Agora, há uma coisa que eu faço. À luz da palavra de Deus, eu analiso as ideologias que sustentam as políticas. E quando eu analiso essas ideologias, eu digo, estas ideologias são falsas à luz da palavra de Deus. Mas reparem nesta incoerência brutal. Por exemplo, normalmente os indivíduos... reparem, eu só estou aqui a realçar incoerências de pensamento. Reparem, esses indivíduos, por exemplo, são contra a pena de morte. Por exemplo, para criminosos. Mas já defendem o aborto. Quer dizer, um criminoso não pode ser morto, mas uma criança inocente pode ser morta. Estão a ver a incoerência? Mas um cão deve-se tratar da melhor forma possível, mas um ser humano já se pode matar. Já viram esta estupidez que está em volta nesta... Repare, e porquê que há essa ideia da eutanásia? Se Deus não existe, logo Ele não é o Senhor da vida. Se Deus não existe e, portanto, não há Senhor da vida, cada um de nós é o Senhor da vida. É esta a lógica que está na base da eutanásia, da mentalidade que admite a eutanásia. Estão a ver? Como povo de Deus, nós não podemos estar nem do lado de Babilónia, nem do lado do Egito. Temos de estar do lado de Deus. Ponto final. E reparem, assim como o povo de Israel neste tempo, no tempo dos profetas que vimos há bocadinho, estavam a querer apoiar-se no Egito para se defender de Babilónia, hoje há alguns que parece que querem se refugiar na mentalidade portanto, ateia para se proteger da ameaça da Igreja Católica que aí vem mesmo. Mas, irmãos, não pensem que o ateísmo vai nos dar proteção, porque não dá. Isso é garantido. Só Deus é que nos pode proteger. Ok? Desculpem lá, olha, eu já estou, portanto, hoje eu sabia que eu ia ter um bocadinho de dificuldade em conter no tempo. Exatamente. Irmãos, e fiquem com esta noção, uma noção profética. Quando Deus suscita em 1844 um remanescente para pregar as 3 mensagens angélicas ao mundo, quem aceita a totalidade das 3 mensagens angélicas, qual é o resultado prático que se vai verificar na vida da pessoa que aceita as 3 mensagens angélicas? Pois bem, esse resultado prático vem claramente indicado no versículo 12, que é o último versículo das 3 mensagens angélicas. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, quer dizer que a aceitação das 3 mensagens angélicas leva a pessoa a ter fé em Jesus e a pôr em prática na sua vida os mandamentos. Todos estes movimentos tentam deitar por terra a Cristo e a sua lei. Reparem, o poder papal já sabemos, deitou por terra o 2º mandamento e o 4º. E à luz de Tiago 2, aquele que guarda toda a lei e tropeça num só ponto, tornou-se culpado de todos, certo? Este movimento aqui, o movimento ateu, não deita só o 2º e o 4º mandamento por terra, deita-as todos. Honra a teu pai e a tua mãe, por exemplo. Quem tem o poder sobre a educação das crianças não é os pais, é o Estado. Não matarás. Se for para atingir os seus objetivos, eles matam a torto e direito. Não adulterarás. Reparem, toda esta ideologia de género leva a adultérios. Não furtarás. Roubar aos ricos para dar aos pobres. Não dirás falso testemunho. Eles dizem falso testemunho a torto e a direito. Reparem, é uma violação total da lei de Deus. Então, irmãos, isto deveria acender imediatamente um sinal de alerta a nós, povo remanescente, para não estarmos de acordo com nenhuma destas ideologias, nem a do Norte nem a do Sul. Porque todas elas tentam lançar por terra a lei de Deus. E se nós queremos ser povo de Deus e guardar os seus mandamentos, que ligação há entre a luz e as trevas, como Paulo chama? Não há nenhuma, irmãos. Simplesmente não há nenhuma. Para terminar, irmãos, desculpem lá, dão-me ainda mais 10 minutos ou estão cansados? Senão eu termino isto a próxima vez. Pode ser? É que da próxima vez há o capítulo 12. E o capítulo 12 também tem muito que se lhe diga. Ok? Então, rapidamente, eu vou prometer em 10 minutos eu termino.
Então, no tempo do fim, inicia-se com um ataque do sul contra o norte. Sabem quando é que eu acho que isto aconteceu? Com este ataque do sul, com a Revolução Francesa, exatamente. Porque reparem, quando é que chegamos ao tempo do fim? Em 1798. O que é que estava a acontecer em 1798? Era a Revolução Francesa que estava no seu auge. Ok? Então, inicia-se com o ataque do sul contra o norte, cujo relato sóbrio e breve contrasta com a réplica pesada e estrondosa do norte. Este norte arremeterá contra ele sul com carros, cavaleiros e com muitos navios e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Isto é linguagem simbólica, obviamente, mas sabe o que é que isto significa? Que o sul tem uma grande vitória sobre o norte, mas o norte não vai ficar parado. O norte, quando chegar o momento da vingança, isto é para arrasar. E vou-vos dizer uma coisa, amigos, neste momento, dia 1 de março de 2020, fixem isto, neste momento estamos a assistir a uma viragem dos paradigmas e neste momento o rei do norte está a ganhar cada vez mais força e o rei do sul está a perder cada vez mais a sua força. Mas não vai a perder de vez. E porquê? Já iremos ver. Este acento tónico colocado sobre o poder do rei do norte prepara o anúncio da sua vitória final. Vitória final sobre quem? Sobre o rei do sul, não sobre o povo de Deus. O rei do norte entrará também na terra gloriosa. Ai, irmãos, eu aqui, isto dói-me o coração. O rei do norte entrará onde? Mas quem é a terra gloriosa? Vimos há bocadinho que é lá o sítio da Palestina onde vivia o povo de Deus. Mas onde é que vive agora o povo de Deus? O povo de Deus agora vive no mundo todo. Então, esta terra gloriosa agora não é uma terra literal, é uma terra simbólica. Sabe o que é que isto significa que o rei do norte entrará na terra gloriosa? Que a mentalidade do rei do norte entra dentro da igreja, do povo remanescente. Eu podia-vos dar imensos exemplos como isso é um facto. Felizmente, Deus tem ainda uma mão sobre esta igreja e em termos oficiais, a nossa doutrina não foi adulterada, mas que há muita gente cá dentro da nossa igreja com a mente adulterada, com a mentalidade do rei do norte e até com a mentalidade do rei do sul, lá isso há. Eu já não tenho papas na língua para dizer isto. Mas observa a profecia, a vitória não será completa. O texto exprime o caráter parcial deste sucesso, precisando que muitos sucumbirão, não todos. Historicamente, isto significa que a igreja, olha aqui, a igreja triunfará sobre os movimentos políticos e ateus. Na sociedade em geral, a igreja vai ganhar. E no rasto desta vitória levará a cabo uma incursão aonde? No campo do povo de Deus. Constatamos com efeito que, apesar dos ataques repetidos dos movimentos laicos, de inspiração marxista ou outros, a Igreja contemporânea, veja-se aqui, Igreja Católica Romana, tem-se afirmado cada vez mais como uma instituição respeitada. Isso é inegável. São contrafactos, não há argumentos. Mas se queremos na autoridade de Daniel, então saberemos que esta vitória da Igreja não é total nem definitiva. Porquê? Na sua linguagem simbólica, a profecia sugere a resistência do sul. Edom, Moab e Amon escapam ao poder do norte. Ou seja, há um núcleo duro do sul que nunca vai ceder. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Nunca vai deixar de haver ateus, até o tempo do fim. Vai haver sempre um núcleo duro que não vai ceder. Ok? Mais. Uma segunda campanha é lançada. O rei do norte avança até ao extremo sul, o Egito, seguido da Líbia e da Etiópia. Reparem, a Etiópia é o país mais a sul do Egito, no mapa. Mas isto agora é linguagem simbólica, quer dizer que este movimento de religioso vai fazer uma incursão ao máximo para acabar com os ateus. Só que não vai conseguir. Vai sempre subsistir ateus. Nesse momento, rumores serão ouvidos do Oriente e do Norte. Ou seja, do Nordeste. Reparem, quando nós cruzamos o Oriente com o Norte, dá a Nordeste. Imaginem, o rei do Norte chegou até à Etiópia. Se olharem a partir da Etiópia para o Nordeste, o que é que está no Nordeste? A terra da Palestina. Ou seja, o povo de Deus. Se tiver em linha de conta que o rei do norte se encontra na Etiópia nesse momento que o leva a subir nessa direção. Ele está furioso, as suas intenções são claras, destruir e exterminar. Porquê? Ele não tinha tido sucesso anteriormente em levar a bom termo os seus desígnios, ocupado que estava com as forças do sul, mas agora ninguém o retém. Aqueles que até ali o tinham combatido seguem agora atrás dele. Olhem aqui, pela primeira vez o norte e o sul encontram-se aliados um ao outro. Ou seja, vai haver sempre um núcleo duro que não vai ceder no campo do sul, mas a esmagadora maioria dos partidários da doutrina do sul vão se aliar ao norte. Vão dizer assim, não, vamos fazer paz, vamos tornar-nos amigos. Ok, pronto, tudo bem, aceitamos que vocês possam acreditar em Deus, tudo bem, vamos fazer aqui um pacto. E vai resultar um pacto. Mas vou-vos dizer uma coisa, amigos, quando virem esse pacto realizar-se,
Atenção, povo de Deus, vem aí o problema maior. Porquê? Pela primeira vez o Norte e o Sul encontram-se aliados um ao outro, os povos do Sul reconhecem o Norte como o seu chefe, ou seja, vai ficar tudo sob a batuta de Roma, e seguem no último ataque contra o glorioso Monte Santo. Quando eles agora se juntarem, Norte e Sul, qual é agora o inimigo comum que eles têm? É o povo de Deus. Porquê? Porque o povo de Deus nem é do Norte nem é do Sul. Então há que acabar com essa gente neutra, que está em terreno neutro. Nem são de um nem do outro. Conclusões finais. E com isto terminamos. No tempo do fim, poderes se antagonizaram durante séculos se unirão. Essa união será liderada por quem? O Rei do Norte. O poder que se opõe se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Foi Paulo que escreveu isto. Dessa união de poderes outrora antagónicos resultará uma coligação que intentará fazer guerra com grande furor contra o povo de Deus. E aqui o povo de Deus vai... Reparem, aqui vamos entrar no período da grande perseguição geral final. E porquê? Porque este da sua terra emitiu rumores. Que rumores são estes? De facto, os sábios entre o povo ensinarão a muitos. O povo de Deus fará ouvir os seus rumores, pregando este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, o que fará suscitar o furor do rei do norte e de todos os que a ele se juntaram. Porque o povo de Deus agora aqui passou por um reavivamento e uma reforma, está a dar o alto clamor, o rei do norte e o rei do sul ficam furiosos e dizem assim, vamos juntar mãos para destruir aqueles danados. Já perceberam? E agora eu pergunto, se os dois se vão juntar, como alguém de vós disse muito bem, se os dois se vão juntar contra mim e contra o meu povo, que é o povo de Deus, no tempo do fim, como é que eu posso ser partidário de um ou do outro? Foi por isso que eu há 30 anos compreendi que isto da política, reparem, a direita é rei do norte, é a mentalidade do rei do norte, a esquerda é a mentalidade do rei do sul. Eu disse assim, Paulo, deixa de ser parvo. Desculpa, foi a minha conclusão. Então vais votar num ou no outro se os dois se vão juntar para um dia fazer guerra contra ti. Deixa-me estar quietinho. Portanto, nem um merece a minha confiança, nem o outro. Apenas Deus. É por essa razão que eu não tenho confiança nem na esquerda nem na direita. Em nenhum. Perceberam a minha posição? Portanto, não me venham criticar como alguém já me criticara. O pastor é mais direita. Qual sou mais direita? Mas também não sou de esquerda. Nem sou de esquerda nem sou de direita. Sou do centro que é estar com Deus. Reparem, eu quero também deixar claro este ponto sobre o meu voto. Eu não sou contra o facto de haver irmãos que vão votar. Eu só estou a dizer porque é que eu não voto e estou a explicar porque é que em consciência eu não voto. Eu não estou a dizer que vocês não devem seguir o meu exemplo. Não, cada um faz o que quer. E a nossa igreja, nesse aspecto, dá a liberdade a cada membro de fazer o que quer. Eu só estou a explicar porque é que eu não voto, porque eu compreendi isto há muitos anos atrás. E, portanto, em consciência, não me sinto bem nem a dar o meu voto de confiança nem à esquerda nem à direita. Ninguém. Muito bem, o povo de Deus sentir-se-á cercado de todos os lados sem qualquer possibilidade de fuga. A salvação só poderá vir de cima, mas a derrota total e definitiva virá sobre o rei do norte, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Este é o último slide. Apresento aqui uma citação de Ellen White que vem em Eventos Finais, páginas 11 e 12. Olhem aqui o que ela diz. O tempo de angústia que há de aumentar até ao fim está muito próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com o espírito de guerra. As profecias do capítulo quê? 11. Ela refere especificamente o capítulo 11. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram o seu cumprimento final. Irmãos, eu acredito que se Ellen White escreveu isto no seu tempo, como é que nós não estamos hoje? Eu estou a ver o conflito norte-sul diante dos meus olhos, dia a dia. Irmãos, peço desculpa, eu hoje abusei muito da vossa paciência, eu sei. Obrigados pela vossa paciência. Se ainda tiverem paciência para maturar, estejam cá o próximo domingo, se Deus quiser. Vamos terminar com uma oração. Querido e amado Pai que estás nos céus, muitíssimo obrigado pelo privilégio que tu nos deste de podermos ter estado aqui reunidos em teu nome. Ó Senhor, muito obrigado por este estudo que eu creio que poderá ter ajudado muitos destes meus queridos irmãos e irmãs a poderem compreender melhor a profecia de Daniel 11. E tal como a tua serva, inspirada por ti, disse, e referiu-se especificamente ao capítulo 11, ó Senhor, ajuda-nos a olhar para o capítulo 11. Ajuda-nos a compreender este grande conflito ideológico que há entre estas forças do Norte e as forças do Sul. E ajuda-nos a compreender, em primeiro lugar, o nosso posicionamento como povo de Deus, que não nos devemos aliar nem a um nem a outro, para nos defendermos do outro,
mas que devemos sim aliar-nos a Ti, porque de Ti, somente de Ti vem a força e a salvação. Ó Senhor, livra-nos de todo o mal, ajuda-nos, Senhor, como Teu povo, a estarmos cada vez mais ligados a Ti, à Tua palavra, às verdades que dela emanam, e quando vier o tempo de crise final, Senhor, que possamos estar tão enraizados nas Tuas verdades, que nada nem ninguém nos possa demover delas. Senhor, ajuda-nos a afastar-nos de tudo aquilo que é humano, pois a Tua palavra lança uma maldição sobre aqueles que confiam no homem. Maldito o homem confia no homem. Ó Senhor, que sejam de uma ideologia ou de outra, tudo o que cheira à ideologia humana, ajuda-nos a rejeitar por completo e a aceitar apenas um assim, diz o Senhor, um assim está escrito. Porque também está escrito que bendito o homem que confia no Senhor e faz do Senhor a sua força. Senhor, leva-nos com esta certeza em bem aos nossos lares, que a Tua graça, a Tua paz e o Teu amor perdurem nos nossos corações. Te pedimos tudo e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.